Amém. Senhor, estamos rendidos a Ti. E aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus, eu rogo, suplico que faça o Teu querer na vida de cada um que aqui está, Senhor Deus. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podeis sentar? Estamos no finalzinho da quaresma. Tempo de arrependimento, tempo de autoavaliação, tempo de jejum para quem está jejuando. Eu estou contando nos dedos quantos dias faltam, Zé. Tu também, né, Cidinha? Ao longo desses 35 dias, Lísia, tive tanta vontade de quebrar o jejum. Alguém disse para mim: pastor, se quebrar, pode recomeçar? Eu disse: pode, meu irmão, mas não é um trato que você fez de livre, espontânea vontade com o Senhor. Não é verdade, Bel? Aí é fácil, aí eu vou quebrar ao longo dos 40 dias todas as vezes, né, Rubinho? Aí complica, né? Aí, segunda-feira, foi o aniversário da minha nora. Aí ela disse assim: sogro, só faltam 7 dias, né? Eu disse: é. Olha, o que já disseram que vão me dar de pudim, não é brincadeira. Olha, eu fico assim: não, faça uma vez, me dê um por semana, não me dê tudo de uma vez, não. Porque senão vai ser complicado, né? É, queridos, esse tempo de avaliação, para mim está sendo precioso. Porque eu também disse, a última vez que eu preguei aqui, que eu estou fazendo jejum de mim mesmo. Esse jejum eu quebrei várias vezes. Porque o próprio Cristo diz, né? Aquele que quer segui-lo, pegue sua cruz e vá, né? Atrás dele, né? Só que é complicado. É complicado, porque eu jogo contra mim mesmo. Eu sou a pessoa que eu mais dificulta a minha vida cristã. Mas aí eu digo para o Senhor: eu vou desistir não, viu? Eu vou continuar. Mas o doce eu não como não, eu vou até o fim. Aí eu vou até o fim. Normalmente eu não dou título às minhas pregações, vocês sabem disso, mas essa eu dei. E o título dessa pregação é: como está a minha vida espiritual? Como está a sua vida espiritual de verdade, tá? É de verdade. Não é como as pessoas nos veem. Não é o que você posta. Não é o que você aparenta para a igreja. É como está a sua vida espiritual. Você com você mesmo. Jesus, nesse texto, faz uma das declarações mais fortes do Evangelho. Ele olha para pessoas religiosas, pessoas que frequentavam o templo, que conheciam as Escrituras e diz: vocês parecem bonitos por fora, mas por dentro estão mortos. Talvez você não saiba que é um escriba ou um fariseu. Escriba eram especialistas na interpretação da Torá, na lei de Moisés. São os 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco. Esses caras entendiam da lei como ninguém. Eram os doutores da lei. Já os fariseus eram aqueles caras que se dedicavam a observar a lei, a se comportar diante daquilo que estava escrito. Olha para isso. E Jesus olha para esses caras e diz assim: vocês estão bonitinhos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Vocês parecem muito bonitinhos, mas por dentro, só Ele sabia. Como só Jesus sabe quem sou eu e quem é você por dentro. É possível estar dentro da igreja, mas longe de Deus. E neste texto, nós podemos extrair 6 pontos.
Um texto tão curtinho, mas tem várias verdades que nós podemos extrair desse texto. O primeiro ponto é o perigo de uma espiritualidade de aparência. Quando eu escrevi isso, eu disse assim: Senhor, esse texto é pesado. Mas eu estava ali orando e ele disse: pregue com alegria. Pregue com alegria. Porque se a palavra de Deus não nos constranger, tem algo errado. E isso aqui é aprendizado, é pedagógico. O primeiro ponto é o perigo de uma espiritualidade de aparência. Jesus usa a imagem de sepulcros caiados, que naquela época os túmulos eram pintados de branco por fora para parecerem limpos e bonitos, mas por dentro havia morte. E não é diferente dos tempos de hoje. Se você for no cemitério, principalmente perto do dia de finados, aquele povo, os zeladores dos cemitérios, eles trabalham muito, porque eles começam a caiar os túmulos por fora. Mas por dentro, o que é que tem? Aí quando ele diz que a morte fede, alguém aqui já viu, fora a médica, né, lógico, já viu um corpo morto? Já viu um animal morto há alguns dias? Fede, catinga, entranha nas narinas. E Jesus diz, por fora é bonitinho, mas por dentro está fedendo. E essa é a primeira verdade que precisamos entender. A aparência espiritual pode enganar, inclusive a nós mesmos. Hoje isso acontece de várias formas. Participamos de cultos, mas não temos vida de oração. Sabemos cantar louvores, mas não temos intimidade com Deus. Postamos versículos, mas não vivemos a palavra. E o que é que nós estamos buscando com isso? O que é que nós estamos buscando com isso? Nós queremos aparentar para as pessoas aquilo que nós não somos? E aos poucos nós vamos construindo uma fé baseada na aparência. Mas Deus não se impressiona com a aparência. Deus vê o coração. Ele não se interessa se Zé de Paula está aqui, com essas vestes, louvando, levantando as mãos, citando versículos, mas se não tem intimidade com Ele, é só da boca para fora. É só memorizar passagens e falar. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer algo mais. O segundo ponto, o vazio de uma fé superficial. Muitos cristãos começam bem a caminhada, mas depois se sentem frios, desanimados e travados espiritualmente. E começam a pensar, o que está acontecendo comigo? E quando eu escrevi isso, eu me lembrei da parábola do semeador. Quando ele lança a semente, que a semente cai no meio de espinhos. Onde a terra, ela é rica. Mas a semente, quando ela brota e começa a crescer, os espinhos abafam. E esses espinhos o que são? É o mundo. São as agendas cheias. São as coisas do mundo que nos atraem. Que são bonitos, são perfumados, são gostosos. Mas abafam o nosso caminhar. E o mundo tem muita coisa que convida, é convidativo. A nossa agenda, se a gente deixar, a gente enche com muitas coisas, com muitas atividades. Mas não é isso. Não é sobre isso. Talvez você se questione, né? O que está acontecendo comigo? Muitas vezes eu me questiono. Senhor, eu já fui mais quente, eu já fui mais avivado, eu estou friozinho agora, o que é que está acontecendo? Aí eu vou orar, eu vou conversar com Ele. A resposta, muitas vezes, a essa pergunta é, estamos vivendo uma fé externa
mas não um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós estamos pulando que nem pipoca para as pessoas nos observarem. Mas como é que está aqui dentro? Como é que está aí dentro do seu coração? Qual é o motivo? Qual é o motivo você está na casa do Pai hoje à noite, numa quarta-feira? Eu acredito que cada um aqui tem algo a fazer lá fora. Tem algo... Poderia estar fazendo alguma coisa lá fora. Mas você veio para a casa do Pai nessa quarta-feira à noite. Porque você espera algo. E o que é que você espera? Uma fé baseada apenas em regras. Regras, costumes e tradição. Mas sem vida, sem presença, sem transformação. E aí surgem os altos e baixos, e alguns até desistem. Alguns criam uma expectativa tão grande em relação ao Senhor, expectativas suas, querendo alcançar seus objetivos, fazendo as coisas que aconteçam no seu tempo, tudo no meu e meu. Aí quando Deus não concede, aí você fica triste. Ele não me ouve não, o que é que eu estou fazendo na casa do Senhor? E aí você pega o beco. Você esfria. Porque Deus não me ouve. Ele não faz as minhas vontades. Mas Deus não faz a nossa vontade. Ele nos envia aquilo que nós necessitamos, não é verdade? Terceiro ponto. Deus não quer performance, mas um relacionamento que se expressa em obediência. Obediência. Ontem eu estava dando minha caminhada, Zé, e eu fico perguntando para Deus, o que é que o Senhor espera de mim, o que é que o Senhor deseja de mim, se revele para mim. E Ele fez assim, fidelidade. Aí eu disse, o Senhor tem mais uma chance. O que o Senhor espera de mim? Obediência. Eu disse, tá certo, eu entendi. E hoje de manhã, eu orando de manhã, fazendo a minha leitura, e veio de novo essa palavra para mim. Obediência e fidelidade. E eu pergunto, Senhor, talvez eu esteja te desobedecendo sem nem perceber. Talvez eu não esteja sendo fiel a ti. Talvez eu esteja sendo infiel sem nem perceber. Aí nesse momento a gente tem que pedir para que o Espírito Santo nos revele. Porque talvez o nosso pecado, aquele pecadinho de gaveta, sabe, Cléber? Aquele pecado rotineiro. E você vai se comportando de tal forma que você já nem percebe, já cai na rotina. E você nem percebe, sabe, Carol, que está pecando. A gente não pode vacilar. A gente não pode baixar a guarda. Porque o inimigo, ele age na sutileza. Ele vem na sutileza. E vai nos colocando num ambiente que não nos pertence. Que não é um ambiente que o Senhor quer que a gente faça morada. Que a gente acampe. Não. Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que está ao nosso redor. Nós precisamos fazer a diferença no mundo. Nós não podemos deixar que o mundo modifique o nosso ser, o nosso caráter. Preste atenção nisso. Deus não quer que você pareça espiritual. Ele quer que você seja transformado. Muitos de nós recebemos ensinamentos sobre um cristianismo baseado em pode ou não pode, certo ou errado. Mas ninguém nos ensinou a conversar com Deus, a ouvir a voz de Deus através de palavras, de intimidade com Deus. Intimidade eu botei por último, porque a intimidade ela é criada quando eu converso e quando eu conheço a palavra.
Quando eu falo a Deus, Ele me responde. Quando eu converso com Deus em oração, Ele me responde na palavra dEle, na Bíblia. E quando eu converso e Ele responde, cria-se intimidade. Cria-se um relacionamento íntimo. A distância diminui. À medida que você vai se aprofundando cada vez mais na oração, na leitura, meditação, no jejum, isso vai te aproximando mais de Deus, criando intimidade com Ele. Começa a ouvir a voz do Senhor. Começa a se comportar como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro imitador de Cristo. E sem relacionamento, não há vida espiritual saudável. Não há. Espiritualidade verdadeira não é quantidade de atividades. É profundidade no relacionamento. Não é o que tu faz, mas é como você faz. Qual o propósito que você faz. Quarto ponto. A espiritualidade que Jesus propõe. Jesus não veio para criar pessoas perfeitas por fora. Ele veio para transformar pessoas por dentro. Ele mesmo disse que não veio para os sadios, ele veio para os doentes. A verdadeira espiritualidade é marcada por arrependimento sincero, coração quebrantado, desejo de mudança, vida com Deus no secreto. É naquele tempo, no quarto, onde você puder, mas é um tempo de solitude, você com Deus, no secreto, para você conversar com Ele, para você colocar tudo para fora. E se meu bispo Alexandre Chimenez estivesse aqui, ele ia dizer, me perdoe a palavra, é para você vomitar diante do Senhor. Esse é o tempo precioso na presença de Deus. Não é sobre parecer santo. É sobre ser transformado diariamente. Hoje a gente está de uma forma, mas eu creio que amanhã a gente vai estar de outra forma melhor. Com mais intimidade, com mais presença. Isso acontece quando nós temos um encontro real com Deus. Você lembra qual foi o dia que você teve o seu primeiro encontro com Deus? Eu lembro aqui. Eu lembro. O meu foi num sábado, às 9 horas da manhã, no encontro de casais. Que eu não queria ir. Mas foi naquele dia que eu tive meu primeiro encontro com Ele. E qual foi o seu encontro com Ele? Você sabe? Você sabe qual foi o dia, a hora, o lugar? Eu sei. Eu sei. Sabe quando você bate o olho na tua esposa ou no teu esposo pela primeira vez? E tu diz, é ele, é ela. Hein, Zé? Quando tu viu Lísia, é essa. Aí ela diz, vai para lá, menino. Esse encontro com Deus a gente nunca esquece. Nunca. O quinto ponto. O encontro com Deus muda tudo. Muda. Não duvide não, viu? Quando você se encontra verdadeiramente com Deus, você passa a conhecer quem Ele é. E, consequentemente, quem você é. Aí você, quando encontra Deus, você sabe quem Ele é, e você olha para você, e você se enxerga. Misericórdia. Misericórdia. E isso muda tudo. Muda suas escolhas, muda seus pensamentos, suas atitudes, suas companhias. Ele te tira da mesa dos escarnecedores, dos zombadores. Aí você diz, pastor, o pessoal com quem eu andava hoje não ando mais. Glória a Deus por isso, meu irmão.
vai virar inimigo? Não, meu irmão. Vai entrar no teu rol de orações, para que você ore, para que o Senhor também toque aquela pessoa. Só que o mundo é diferente. Tu não vai mais participar daquelas brincadeiras que antes participava. Tu não vai ter mais aqueles comportamentos que outrora tinha. E isso, essas mudanças, essas coisas vão acontecendo diariamente, dia após dia. Você deixa de viver uma fé automática e passa a viver uma fé viva, quente, pulsante. Um coração de carne e não um coração de pedra, frio, gélido. Amém? E o sexto ponto, um chamado à sinceridade. Eu estou espantado comigo mesmo, sabia? Como eu estou pregando assim, com essa passividade, com essa tranquilidade. Porque eu estou só vendo cada palavra que eu estou falando aqui, sabia? É como se eu estivesse aqui pregando só para mim. Que não tivesse ninguém aqui, eu estou pregando só para mim. Quem tem ouvidos, que ouça. Um chamado à sinceridade é o sexto ponto. Hoje Deus está fazendo um convite simples, mas um convite profundo. Pare de viver de aparência e volte-se para Ele com sinceridade. Essa tua aparência vai te levar para onde? Volte-se para Ele. Talvez você esteja cansada espiritualmente. Talvez você esteja vivendo só por costume, por hábito. Ou esteja distante, mesmo estando presente. Mas há uma boa notícia. Dom Ximenes sempre falava isso. Mas sua vida espiritual pode ser restaurada. E tudo começa com um passo. Ser sincero diante de Deus. É sinceridade diante dEle. Só dEle. Não é diante de mim, não é diante de um ou outro aqui. É diante de Deus. Se isso que você quer hoje será. Amém? E concluindo, eu quero terminar voltando à pergunta inicial. Como está a sua vida espiritual? Não responda para mim. Não responda para quem está ao teu lado. Responda para Deus. Porque Ele não quer a sua performance. Ele quer o teu coração. Hoje é dia de sair da religiosidade e abandonar a aparência e mergulhar em uma vida espiritual verdadeira. Hoje é o dia. A hora é agora. Busque o Senhor enquanto há tempo. Porque vai ter o tempo em que Ele não mais estará próximo. E a quem você vai rogar e você vai suplicar. Hoje Ele é o nosso advogado. Mas logo, logo Ele será o nosso juiz. E a gente vai prestar conta para Ele. E muitas vezes eu fico pensando, na hora que eu estiver na frente dele, Ele diz assim: Zé, conta a tua história. Esse Zé aqui, tá, Zé? Conta a tua história. Eu, Senhor, tu sabes. Eu sei, mas conta, fala aí. O que é que tu fizeste com a vida que eu te dei? Hoje é dia de mudança. Hoje é um tempo de mudança. Agora, você precisa ter uma atitude. Você precisa dar um passo.
e crer que esse passo que você vai dar não vai te levar para o abismo, para o buraco. Ele vai te levar para a salvação. Uma vida curada, liberta, transformada pela graça e vontade do Senhor. Quando o coração se volta para Deus com sinceridade, Ele responde com graça e amor. E nós temos a vida transformada por Ele. Amém? Que Deus nos abençoe.